Fala aí, meu povo. Tô caçando a professora Anabela por aqui para estar conosco, hein? Deixa eu ver aqui. Ana. E professora Anabela já está conosco, muito bem. Bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, professora, tudo bem? Seja Joia. bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite, tá? Nós que agradecemos. Tava falando aqui que eu tava te caçando ali, eu falei, ela me mandou mensagem no WhatsApp, eu não tinha visto. Agora Porque vamos nos conectando. como eu tenho dois usuários, um de trabalho e um pessoal, às vezes me chamam num lugar que eu não vi, enfim. Mas bom dia a todos também que estão ouvindo a gente. Bom dia! Então, você que está aqui conosco, hoje a nossa convidada, a professora Anabela, vai partilhar um pouquinho da sua vivência, das suas pesquisas, dos seus estudos aqui conosco, para a gente falar nesse nosso novembro, que é o mês da ternura, e hoje especificamente falarmos sobre acolhimento. Mas ela tem muita coisa para falar conosco aqui com relação a isso, e com certeza vai nos ajudar bastante a pensar e refletir para além daquilo que a gente já conhece ou já faz na nossa prática diária. Então seja bem-vinda, professora Anabela. É uma alegria recebê-la aqui. Eu que a acompanho nas suas redes sociais e já acompanho o seu trabalho. Sei do aperto também que é a agenda aqui para nós estarmos hoje nessa manhã, porque professora, coordenadora, não é fácil mesmo. Então quero lhe agradecer e dizer que você comece se apresentando, contando um pouquinho sobre você, sua história, como é que você chegou nesse caminho aqui da docência. Então, eu sou a prof. Anabela, eu brinco assim que professor, ele não coloca o nome primeiro, né? A gente coloca, eu sou a prof não sei o quê, né? A gente já coloca prof antes, assim. Então, eu sou a Anabela, eu sou professora, né? Claro, sou docente no ensino superior, mas eu trabalhei no ensino básico aí fazem 17 anos que eu atuo, fiquei 13 anos no ensino básico, né? Ou seja, no ensino, todas as séries, eu até brinquei com a Gessi aí, sempre falo, né? Que meu aluninho mais novo tinha 3 aninhos e o mais velho tinha 92. Então, eu trabalhei com escolarização de jovens e adultos, amava fazer isso. Mas eu venho da geografia, na verdade, né? Então, eu falo assim que a minha palavra, o meu lugar de fala, ele parte de uma geografia crítica, de uma geografia humana, da geografia cultural. Então, por muito tempo eu estudei a cultura, né, ou seja, os movimentos humanos da geopolítica, e acredito que isso muito me fez como psicóloga, né. E aí transito fiz licenciatura e bacharelado, e aí transito para psicologia. Quando transito para psicologia, me apego também a esses devires, a esses conceitos, e aí me encontro com a psicanálise. Então, hoje eu falo assim, né, que estou na psicanálise, na orientação psicanalítica, atuo na docência, mas a geografia não saiu de mim, tanto que eu falo assim, continuo geógrafa, né, continuo nesse lugar de insistência do eu aí nos lugares, nos ambientes, e aí fiz mestrado em desenvolvimento comunitário, mas nunca deixei de atuar, até brinco também, né? Venho de família de educadores, né? Então, de muitos desejantes, então, de família de imigrantes por parte da minha mãe italiana e de família afrodescendente por parte do meu pai, sempre muito desejantes por esse lugar da educação. E aí transito nesse construto aí do que é o educar. Acho que é isso, sou humana, acabei de adotar uma cadelinha, tenho irmãos, não estou mais na coordenação, você colocou lá, a coordenadora não mais. Não é mais. Não estou, e acho que esse é um bom dado para contar. Cheguei para o prof. Edson, querido, e disse assim, professor Edson, reitor do Centro Universitário Campo Real, onde eu atuo. Eu digo assim, prof, você deixa eu voltar para a sala de aula, pelo amor de Deus. Por quê?
porque me vejo muito na sala de aula, e isso para mim era uma angústia, assim. Eu sei que ele é um querido, super confiou no meu trabalho e confia ainda, mas para mim era extremamente angustiante eu não conseguir me dedicar tal como eu queria para a sala de aula. E aí saio da gestão e retorno então para a sala de aula. Enfim, esse é o meu lugar de fala. Sou clínica, né? Sou psicóloga clínica também, e estou aqui nesta manhã com a Jess, tomando café. Maravilha, seja bem-vinda, então, todos os professores que estão aqui conosco, sejam bem-vindos. Prof, para a gente começar, eu pensei aqui, né, eu sei que você fala sobre vários temas, mas focando aqui no pessoal que nos segue, que são os professores, e quem assiste agora, vai assistir depois, mas para a gente começar, assim, a, digamos, dar o start da nossa conversa, da nossa fala, e para ouvir você também, eu acho que um primeiro ponto, assim, você já começou falando sobre isso, quando nós falamos aqui no aspecto da acolhida ou do estar no mundo, como que nós temos que começar a entender esses eus ou esses alguéms que estão conosco? Porque quem trabalha com educação trabalha sempre com o eu, né, de estar ali como educador dentro de um processo de ajudar alguém a caminhar para uma aprendizagem, mas também recebe muitos eus, muitos alguéms. Como que a gente pode começar a pensar nessa reflexão dessa questão do ser, da individualidade, de quem somos e também dessa questão do pertencimento? Como é que você pode nos ajudar nesse sentido? Quando a gente faz uma licenciatura, mesmo aqueles que não fizeram, mas que atuam aí nas tantas perspectivas do que é o educar no mundo, nós não nos aprofundamos nessas instâncias do que seria o ser subjetivo. Isso se dá não por uma deficiência exatamente do curso, se dá porque não dá tempo. Eu até brinco assim, eu lá quando fiz geografia, a gente tinha que estudar tanta coisa que não dava tempo. Eu fiz bacharelado, licenciatura, uma loucura. Aí quando a gente vai falar, quando eu vou falar para professores, normalmente é isso, assim, é esse desespero, né? Professor, pelo amor de Deus, ensina a gente a acolher alguém. Daí entra um pouco na questão do que é essa avaliação, né, de psicoaprendizagem. E aí o que eu começo sempre dizendo é assim, a gente não pode esquecer que somos humanos, humanas e humanes, ou seja, somos pessoas acolhendo outras pessoas. Às vezes, a gente quer encontrar tanto método, técnica, instrumentação, procedimento, que a gente acaba por esquecer da sensibilidade. Eu digo assim, tudo começa no olhar, né? Lá em Chomsky, Lacan também, que são dois caras que eu estudo, eles dizem assim, a linguagem do acolhimento, ela se dá de 4 formas. A primeira é a verbal, essa aqui que eu estou contando para vocês. A segunda, como eu estou me valendo, a segunda é a linguagem proxêmica, ou seja, a forma como você se aproxima do outro, essas relações que você mantém, se perceber nessas relações, né? Será que eu realmente estou sendo assertiva diante das formas como eu educo e acolho? E aí tem uma questão também importante, será que eu venho me acolhendo? Porque também tem esse lugar, né? Às vezes a gente acha assim, eu preciso sempre acolher o outro. Nesse lugar que a gente está aqui, minha mãe é educadora também, há anos, pedagoga. E ontem eu no telefone com ela, falei assim, mãe, vai dar uma volta com as cadelinhas, vai, né, sai com biossegurança, gente, pelo amor de Deus, mas assim, vai dar uma volta, nem que seja ao redor da quadra. Não fica só nessas atividades docentes, senão a gente também acaba despersonalizando, saindo um pouco da realidade. Mas se perceber diante dessas linguagens. Aí tem a linguagem que a gente chama de linguagem tacésica. O que é isso? É a forma como eu acolho o outro. Ó, eu tenho um déficit ainda que eu ainda não consigo muito bem olhar aqui para a câmera, tá? Ainda estou treinando isso depois de 1 ano, não consigo ainda direito. Por quê? Porque eu fico olhando para você, né? Por quê? Porque professor é assim, os meus alunos falam isso. Falam, prof do céu, a gente não pode piscar na tua aula, porque você olha no fundo dos nossos olhos. Eu falo, eu olho mesmo. Eu fico olhando, eu olho cada um no olhinho, assim. E não é só, não é em função de um sistema coercitivo, punitivo, não é. É para ver, porque as pessoas, e essa é a outra linguagem, a linguagem cinésica, nós contamos para as pessoas como estamos devido ao olhar, a forma como o meu corpo se mexe, tudo isso.
mora aqui o acolhimento. Não mora também nessa questão de técnica, o que eu vou entender do sujeito, mas mora muito nesse lugar de a forma como eu transito na linguagem com os sujeitos, né? Tô até com uma canequinha aqui, com uma citação de Jung, que é quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda, né? Então, Jung, um dos nossos expoentes aí da psicologia e também da educação, porque ele trabalhava com a arte, né? Com os arquétipos, tentava entender os sujeitos. Então, isso é que é o lugar do acolhimento. A gente busca tanta coisa assim, técnica, instrumento, vamos aprender. Isso é importante, gente, não estou desacreditando isso. Mas, assim, acolher, eu até coloquei aqui, ó. Acolher significa um ser humano frente ao outro, exercitando a empatia. E na psico, a gente tem um olhar um pouquinho diferente do que é empatia. Empatia não significa colocar-se num lugar no outro. Eu até brinquei esses dias numa live com a Fer, falei assim, física clássica, né, gente? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Você não pode se colocar no lugar do outro. Desista de fazer isso. Por quê? Se você, inclusive, tentar fazer isso, você vai adoecer. É isso, eu deixo muito claro. Nós, por exemplo, psicólogos, a gente pratica o que a gente chama de tentativa de uma neutralidade e distanciamento. Não significa que a gente não flutue no que o outro está sentindo, claro que sim. Mas, ó, o que é empatia? Empatia é você tentar, ao menos, entender o lugar do outro. E entender que esse sujeito tem um lugar de fala. O que é o lugar de fala? Compreender, que nem aqui eu comecei me apresentando, né? Então, eu sou a Ana, Esse é um dos meus lugares de fala. Tentar entender o lugar de fala do outro. Porque, como bem diria Freud, não existe realidade objetiva. O que existe? A forma como você vivencia as suas questões e como o outro vivencia. Isso é sensível, porque é uma prática diária e a todo momento. Então, você olhar para o outro, olhar para o teu aluno e entender as tantas complexidades que ele vem vivendo. É isso. Esse é o principal lugar do acolhimento. E não esquecendo que esse sujeito está inserido em muitas estruturas. Ele não é apenas um sujeito de si. Ele é um sujeito social, grupal, cultural, tudo isso aí. Né? Começamos bem. E a prof. Ana fala pra caramba, então você me interrompa. Tá? Eu brinco aqui, prof, que aqui é pra gente ouvir os convidados e as convidadas. Não é a professora de ciência ficar falando, não. Então, já tô aqui, meu Deus, já querendo compreender mais sobre esses aspectos. E, professora, justamente quando a gente trouxe essa questão do mês de novembro, você já sabe, conhece meu trabalho, eu tenho muito, assim, esse negócio, vamos estudar estratégia, metodologia, técnica, ferramentas e recursos e tal. É o meu trabalho, é o que eu faço, eu gosto muito de fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto e senti que nesse momento que a gente vive agora, nós precisamos mesmo parar assim para falar sobre todos esses aspectos dessa sensibilidade. Então, por isso que eu resolvi, no Novembro da Ternura, trazer temas como esse para que a gente pudesse discutir aqui e receber você um carinho. Eu anotei várias coisas aqui que eu quero falar com você e também você que está nos assistindo e quer mandar uma pergunta para a professora Anabela, fique bem à vontade que nós vamos aqui questioná-la. Ela falou que ela responde todas as perguntas aqui hoje. Bom, aqui outro aspecto, né? Fazendo esse gancho aqui. Nós estamos muito agora no mundo virtual, conectivo, entre telas. Então, a gente sai de uma tela dessa aqui agora, daqui a pouco, de repente, os professores têm aula, ou de tarde, ou à noite, ou estão gravando, e voltam para uma outra tela, para um outro lugar, uma outra interface, digamos assim, né? E como que nesse ambiente que a gente vive hoje, que parece que nos afasta e ao mesmo tempo nos aproxima, né? Que é meio ambíguo assim, ao mesmo tempo que eu estou distante, eu também estou próxima. Como é que nós podemos nos desconstruir ou então construir novas perspectivas assim para a questão da docência, do ser o docente? Porque parece que esses dias eu ouvi um professor falando, agora eu não vou lembrar o nome dele, ele estava numa live e ele dizia assim, ele falou, o mundo mudou e parece que é bem na minha vez. e parece realmente, né, que a gente está passando por isso. E eu vejo muito assim essa questão até da própria ansiedade, não só dos professores, mas dos alunos, sabe?
de enfrentar tudo isso, dizer, o novo normal, o mundo não vai ser mais o mesmo, e isso, e aquilo. E como é que a gente pode parar e pensar nessa perspectiva da acolhida, do ser, como você mesma trouxe para nós, também assim para conseguir viver de uma forma mais tranquila, digamos assim, né? Mais acolhedora conosco e com os outros. Não sei se você... Entendo. Eu estava numa conversa com meu pai, e aí perguntei assim para ele, pai, a gente está vendo tanta coisa aí no mundo, então vocês viam isso antes? E ele disse assim, não. Foi uma boa enquete. Aí eu fiquei um pouco pensativa, se era porque não aconteciam determinadas questões que a gente está vivendo nesse aqui e agora, ou se é porque nós não tínhamos acesso à informação. E aí cheguei à conclusão que eu acho que fala sobre os dois lugares. A gente está tendo essa impressão mesmo, tá? Todo mundo tá tendo essa impressão. Caraca, eu tô vivendo num tempo, né, complicado, porque, afinal de contas, tá tudo... Eu sei porque eu pensei isso já várias vezes. Meu Deus, por que isso tá acontecendo agora? Né? Não podia ter acontecido com uma geração anterior ou esperar a próxima. Por que quer acontecer com a gente? Eu já pensei isso várias vezes. E uma coisa que eu falo sempre pros alunos, vocês não acreditem. Eu falo, eu ensino as pessoas essa questão do que é a organização psíquica, mas não se iludam que nós, psicólogos, professores, somos extremamente organizados. Há momentos que a gente, show de bola, e há momentos, esses dias eu cheguei na sala de aula, até brinquei com eles, falei, tô azeda. Aí eles olharam pra mim, deram risada. Eu falei, vou contar pra vocês, senão vocês vão achar que é com vocês, mas não é. Hoje eu não tô muito boa, não. Hoje acontecendo determinadas questões, eu não tô muito boa. Então, acho que esse é um dos lugares, é entender assim, a gente é humano, nós temos uma mania de nos colocar, na verdade isso foi a sociedade que fez com a gente, de a gente se colocar nesse lugar do suposto poder e suposto saber. O que é isso? Eu sei tudo, eu sou detentora do suposto poder e do suposto saber. Gente, isso é terrível pra gente, terrível. Ainda mais pra gente, pra nós professores, porque aí a gente fica com essa coisa de que eu tenho que ser detentor de tudo o tempo todo. Eu sei, sou professora, a gente tem mania disso mesmo. Você colocou no início, mas eu trabalho com a técnica, instrumento, blá. Ok, eu também trabalho. A gente que é prof, a gente fica tentando criar o tempo todo. Não há problema nisso. O que a gente sempre menciona é que não se esquecer do eu, né? Não se esquecer desse sujeito de estrutura, que é você. Aí você pergunta assim, como é que a gente consegue entender esse sujeito, então? Primeiro, entender que ele é um sujeito humano, indivíduo, né? Ele é uma pessoa única. Hoje na psico, a gente diz assim, o sujeito é biopsicossocial / espiritual. O que é isso? Bio, ele é um organismo, eu não posso deixar isso de lado. Psíquico, porque, né, tudo que ele vivencia diante das suas emoções, que a gente chama de sistema intrapsíquico, mas ele também é interpsíquico social, então ele está inserido numa cultura que é bem complexa e está o tempo todo modelando a gente. E ele é / espiritual. Por que a gente diz isso hoje em dia? A Organização Mundial da Saúde traz muito isso, porque a gente não pode tirar do sujeito nada que ele é de crença também. Então a psicologia também não faz isso. Nós somos uma ciência, a gente trabalha com a ciência e atua com a ciência, inclusive nas escolas, né? Na forma como a gente vence o mundo. Mas eu não tiro nada dele, né? Então tudo aquilo que lhe for benéfico é dele, ok? Só que esse sujeito, esse indivíduo, ele está inserido numa cultura, então ele é um sujeito de ação, ele é um sujeito que está sendo modelado o tempo todo e modelando os sujeitos ao redor dele. Aqui mora uma questão importante. Há sim uma resistência de dizer nos educadores, por quê? Porque até agora, não vou dizer pouco tempo atrás não, até agora, a gente vivencia uma ideia de que quem educa é pai e mãe. Você é do jurídico, né, Gessi? Você sabe como são essas questões aí das varas de família, que são mega complexas. Por exemplo, uma coisa que eu sempre educo os alunos fiquem sempre de olho, porque o que pipoca muito nas escolas é essa questão, né? É do adoecimento da criança, o adoecimento dos pais. Então, assim, todos nós somos educadores. Para a psicologia e para as ciências sociais, para a sociologia, para a etnografia, todos somos educadores. Por quê? Ao passo que eu estou aqui falando com você está falando comigo, a gente está aprendendo junto. Isso é educação. Existe aí o que a gente chama de professor ou educação formal, que é aquele momento que eu estou lá na sala de aula, dentro de uma instituição, organização, estabelecimento e equipamento de escola.
Mas, assim, educar é isso. Educar é você estar no mundo e educar as pessoas ao teu redor, é conversar com elas, é compartilhar, né, afetos, compartilhar fenômenos, enfim. Então, você é um indivíduo, você é um sujeito e você está inserido em grupos sociais que estão o tempo todo te modelando. Comunidade, a comunidade é mega importante porque fala sobre tudo que você herdou e o que você é. Instituições tantas, né? Então, a saúde, a educação, o casamento, gênero, tem um monte de instituições que estão nos modelando o tempo todo, e aí a gente chega na sociedade, que é a cultura. Quando a gente diz assim, como é que eu entendo o sujeito? Primeira coisa é entender que ele está inserido numa cultura, e essa cultura fala muito sobre ele. Então, dizer assim, porque eu sou assim, você é assim, meu bem, mas entenda que você é assim muito devido aos tantos lugares onde você esteve, né? Então, a gente precisa entender tudo isso. Então, dá para eu dizer, ontem, inclusive, eu estava vendo a professora Paula, da Unicentro, num outro evento, e ela falou assim, a gente precisa aprender a entender que não existe o aluno, existem os alunados. O que é isso? Tem muita forma de ser aluno. Não existe o professor, existem os professores. Não existe a criança, existem as infâncias. Eu não posso entender que uma pessoa, por exemplo, que sempre viveu no meio urbano, e eu não estou dizendo que a vida dela foi fácil, não é isso. Estou falando sobre variáveis, que a gente chama de contingências de ambiente. Eu não posso dizer que uma pessoa que viveu o tempo todo no ambiente urbano vivenciou as mesmas oportunidades que alguém que viveu lá no interior. Então, assim, por quê? Não é desvalorizar nenhum lugar nem outro. Eu só estou dizendo que é diferente. Então, aqui a gente já tem várias estruturas que formam o sujeito e que a gente tem que olhar. E aí tem o outro lugar, que é então o lugar de estrutura, eu na psicanálise transito então nessa questão do consciente e inconsciente e do id, ego, superego, dessas instâncias psíquicas que vão falar sobre esse jogo, né, do que eu quero, do que eu preciso fazer, e eu no meio tentando entender. Nesse momento, por exemplo, todo mundo cansadíssimo nesse momento do ano, querendo deitar no seu sofazinho e assistir lá a Grey's Anatomy, assistir lá a sua série de preferência, e nós estamos hoje, nós estamos aqui, ó, penando para conseguir finalizar esse ano e dizer assim, pelo amor de, né, vamos terminar logo esse negócio. É isso que a gente está fazendo. E aí, ó, o que acontece? Fica a gente no meio aqui, né? Por quê? Porque a cultura está o tempo todo nos solicitando algo, mas existe o desejante, gente. Por que que hoje em dia a gente fica ansioso, a gente manifesta, né? O que a gente chama de ansiedades específicas, generalizadas, fóbicas, enfim. Porque nós somos sujeitos, infelizmente, que a nossa evolução, vamos dizer assim, orgânica, não acompanhou a nossa evolução cultural. Então, antes a gente ficava nervoso, angustiado, porque o leão estava correndo atrás da gente lá na selva. Agora a gente fica nervoso porque eu não consegui entregar os pareceres que eu tinha que entregar lá na escola das crianças. Né? Porque eu não consegui entregar a matriz de prova. Por quê? Porque é isso que a cultura hoje me solicita. Ela solicita que eu seja, né? Então, o que eu digo como que é ser humano no mundo e como é que a gente tem que viver isso? Primeiro é se acolher, entender esses lugares do desejante, do que você deseja ser, do que você deseja ter. Primeiro que não existe o ser, né? Existe o estar. Acho que esse é um lugar importante também, entender. Nós humanos, nós somos inseguros, sabe? Eu falo que quando a gente assume esse lugar, melhora a coisa. O que é ser inseguro? A gente quer ter o controle de tudo o tempo inteiro. Mais uma coisa que eu também brinco com os alunos, assim, vou contar um segredo para vocês. A gente não controla nada. A gente planeja. Planejar é uma coisa. Agora, você não controla os 10 próximos minutos. Controlar, a gente controla. Quando a gente começa a entender esses lugares, a gente começa a pensar assim, opa, mas então eu sou um sujeito que eu tô assim nessas tantas estruturas, eu sou um sujeito que preciso me olhar um pouquinho mais, ao passo que preciso olhar um pouquinho mais que o outro está vivenciando seus tantos lugares e respeitar isso. E não se esqueçam nunca, gente, de se acolher. O que é se acolher? Às vezes é necessário, sim, para um pouquinho, respira um pouquinho, né? Tenta se observar diante das tantas vivências que você está tendo. Professora, mas como é que você vai pedir para a gente parar um pouquinho nessa loucura que foi essa pandemia? Aí entra o que a proposta da Jessie, né?
de dentro dessa questão de técnica, instrumento, procedimento, essa coisa toda, que é importante, nós temos que desenvolver, porque nós temos que nos adaptar, ok? E transformar muitos lugares da educação, inclusive. Somos esses organizantes da educação. Mas parar um pouquinho e se ouvir, né? Eu brinco assim, quando você acha que você está com uma gripe, você começa a ouvir seu pulmão. Quando você começa a sentir dor em alguma parte, você começa a se mexer para ver que dor é essa. Uhum. Mas daí, na hora que você está sentindo algo ruim, você não sabe nem nominar o que você está sentindo. A gente não para nem para nominar. Então, é se perceber, né? Antes de perceber o outro. Sendo sensível com o outro, mas se perceber também. Ok? Maravilha! Quanta coisa aqui, já tô... E eu brincava, né, para os alunos, eu falei, gente, chega o Natal e não chega o final desse semestre, meu Deus. Mas é isso mesmo. As minhas turmas, por exemplo, tá todo mundo em semana de provas, os alunos com todo, né, aquele pique da semana de provas, e a gente ainda tem 2 encontros ainda, finalização e tal. Então, eu brincava com eles. Aí, chega o Natal e não chega o final desse semestre. Mas vamos que vamos. Daqui a pouco a gente vai finalizando aí esses nossos ciclos, né? Prof, vou compartilhar aqui alguns comentários. A professora Débora está enviando aqui para nós. Muitos alunos com quadros de ansiedade, que nas aulas dela, ela está tendo que falar antes de falar qualquer conteúdo, perguntar como eles estão e abrir espaço para suas angústias. Então, a professora Débora aqui, compartilhando a professora Tatiane, falando para nós que urge a necessidade de se humanizar, que é o exercício dela aqui nessa pandemia. Vamos ver, a Yara está falando aqui. Prof. Anabela, é lindo ouvir você falar, saudades das suas aulas. Estamos todos aqui, viu, Yara? Compartilhando isso, ó. Vamos lá. A professora Tatiane falando que somos plurais, o Jean também. Nós, advogados que atuamos na área de família, principalmente com o casal que está divorciando e tem filhos menores, temos que ser um tanto quanto psicólogos também. Saber aí acolher as dores, né? Maravilha, olha, o pessoal mandando vários comentários. Professora, quem quer mandar pergunta, a gente pode mandar, eu anotei aqui. Vou fazer pedir todos os pareceres da Anabela aqui agora, nesse momento. E aqui, bom, prof, o nosso tema hoje também traz o aspecto da aprendizagem operativa. E quando nós falamos sobre essa questão da acolhida, de tudo isso, de compreender o outro, como você mesma falou, essa questão de entender, né, inclusive as nossas fragilidades e tudo mais. Onde que a aprendizagem operativa entra nisso, né? Por que é importante a gente compreender esse conceito, qual que é a relevância disso? E quando a gente fala em aprendizagem operativa, nós estamos falando, por exemplo, só lá no ambiente formal da aprendizagem, ou como você mesma disse, né, somos educadores a todo momento, a todo instante, em todos os ambientes nos quais nós estamos. Como que se dá esse entendimento aí? Quando eu fiz geografia, eu me digo freiriana, né? Freire foi um cara incrível e maravilhoso que nos ensinou coisas incríveis. Sou muito fã do trabalho dele. Então, na geografia, nós trabalhamos muito com Milton Santos, geografia crítica, né? Então, eu fiz geografia na UEPG, foi um curso incrível, assim, me ensinou muito. E aí, quando eu chego na psico, eu descubro um cara chamado Pichon Rivière, que é um cara, na verdade, um psiquiatra, que da Europa vem para a Argentina, da França vem para a Argentina, casado com a Berasturi, que era vou contar só para vocês entenderem as fofocas da psicologia. Eu brinco assim, deixa eu contar as fofocas primeiro, depois a gente vai para a técnica. Aí, ele vem para a Argentina, se casa com a Berasturi, que é um expoente, é uma das principais estudiosas do que é a criança e as formas, né, como a gente trabalha com a criança. E aí, ele vai trabalhar nos hospitais, e aí ele entende assim, nas aulas psiquiátricas, e ele vai entender assim, essas pessoas colocadas na loucura, elas estão enlouquecendo ainda mais porque elas ficam o dia inteiro sem fazer nada. Elas ficam o dia inteiro deitadas na cama sem fazer nada. Ele pensou assim, tá, mas e se a gente começar a dar coisa para elas fazer? Assim, sabe aquela coisa, gente? Pensa, se você, olha esse ano, quando a gente pensou assim, meu Deus, eu vou ter que ficar em casa sem fazer nada.
A gente não começou a pensar, né, se a gente vai na internet e foi artesanato, e aprender a fazer pão, e aprender a fazer cerveja, a gente não foi pensar em mil coisas para não ficar só no ócio, ainda que o ócio pode ser criativo, né, mas assim, para não ficar ali parado. Ele pensou a mesma coisa, e aí ele começou a inserir esses pacientes psiquiátricos, dizendo assim, gente, vamos me ajudar, venham aprender. Foi aqui que ele começa a coisa. Isso em 1940 e 1970, principalmente. E aí ele escreve, então, né, vários livros, e aí ele escreve o grupo operativo. O que é isso? Tem o cone invertido, tem um monte de técnica expressiva, mas o que é o basicão? A psicoaprendizagem. O que é isso? Estamos aprendendo o tempo todo uns com os outros. Hoje, né, Gê, se você também atua nisso, nós temos as metodologias ativas, nós temos um monte de outras metodologias aí diferenciadas. Mas o que Freire, Pichon-Rivière, Saviani, todos esses caras vieram falar, desde lá da sociologia, né? Durkheim, Marx, Weber, Gramsci, todos esses caras aí vieram falar, foi dizer assim, gente, a gente precisa começar a entender que nós precisamos circular a aprendizagem. O que é circular? Pichon dizia assim, o que é aprender? Não é fixar a aprendizagem em um ponto. Daí ele vai criar o cone invertido. Depois eu te mando o material, até se você quiser. Ele diz que a aprendizagem ela precisa ser um cone, uma espiral em movimento o tempo inteiro. E todos precisam atuar. Ou seja, a palavra tem que circular. E por que operativa? Porque isso precisa se dar um pouquinho mais na prática. A gente tende a ficar muito na teoria. Então, a gente precisa inserir isso um pouco mais na prática. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui o grupo Sonho e Vida, né, que é um grupo de projeto de extensão, onde os alunos atuam comigo e a gente acolhe crianças. Vários quadros, luto, diferentes tipos de abuso, um monte de coisa diferente, mas também situações de aprendizagem, né? Que estaria então para os transtornos de neurodesenvolvimento, mas é um leque muito aberto, às vezes não exatamente isso, enfim. A gente chama essa criança para o grupo e a gente vai trabalhar com aspectos específicos de aprendizagem. O detalhe é que a gente vai ensinar isso na contação de história, na brincadeira, na ludicidade. E outra, que aí se assemelha muito, estou começando a estudar justiça restaurativa, agora, né, mas não entendo muito não, mas o que eu entendi é que tudo é compartilhado, você compartilha inclusive a responsabilização, é igual isso. Todos somos responsáveis por aprender, todos, e de forma igual. Parou, voltou. Voltamos. Tanto que Pichon-Rivière vai sugerir o que ele chama de coordenador e observador, ou seja, por exemplo, nós professores poderíamos ser os coordenadores, mas o tempo todo teria alguém olhando e dizendo assim, olha, o grupo, a aprendizagem está indo para esse caminho, nós poderíamos transitar para cá, porque eu estou vendo que aquele aluno não estão compreendendo nessa metodologia. Então, é o tempo todo movimento, é o tempo todo mudando e o tempo todo estando aberto, porque operativo. Porque a terapia, a aprendizagem, porque daí tem vários tipos de grupo operativo. Grupo operativo organizacional, dentro das instituições e organizações. Grupo operativo de aprendizagem, esse que está dentro das escolas. Grupo operativo psicoterapêutico, que está dentro das clínicas e hospitais. Então, assim, grupo operativo significa, a partir de uma tarefa, então, por exemplo, eu vou ensinar, vou usar a geografia. Uma bacia hidrográfica, sei lá. Eu não vou apenas apresentar lá no slide a bacia hidrográfica. Vamos pensar como é que a gente vai trabalhar isso dentro de grupos específicos, como é que a gente gira a palavra, inserir essa tal dessa bacia hidrográfica dentro, por exemplo, de outros contextos socioambientais, socioculturais, né, a questão da sustentabilidade, quem sabe inserir outras metodologias de outros professores, enquanto interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, e mora aqui uma questão que o Pichon deixa muito claro. Nós, pessoas, não é só o professor, não. A gente é um pouquinho egoísta, tá? A gente é um pouquinho vaidoso. O que é isso? Quando eu estou aplicando uma técnica, eu gosto que ela seja só minha. A gente é assim, não mintam para mim. A gente gosta muito de pegar aquilo que está para o que eu estou fazendo. Então, se eu crio aqui uma metodologia, eu penso, isso aqui é meu, né? Não,
Ele diz assim, a gente precisa aprender a ser um pouco mais, de novo, coletivo, cooperativo. A educação, Jesse, eu sei porque eu venho antes da educação para daí para a psicologia, para a saúde, né? Na saúde é assim, a gente entende tudo como um coletivo. Então, a gente, na Psicomenos, a gente fica buscando coletivos, vamos criar coletivos. Na educação, a gente ainda não é assim. A gente ainda trabalha muito dentro do nosso quadradinho. E é isso que ele coloca, deixa eu tirar aqui. É isso que ele coloca, ele diz assim, a gente precisa trabalhar um pouco mais de forma conjugada, compartilhada. E aí o outro ponto é valorizar aquilo que está para o educando. Por quê? Porque esse educando não é só um educando, ele é também o seu educador. Porque do momento que ele está na tua sala de aula, mesmo aqui no Meet, no Zoom, nessas bolinhas aqui, que a gente não vê a carinha de ninguém, a gente fica chateado às vezes, mesmo nesse momento, os alunos estão emitindo comportamentos, às vezes seja ficar quietinho, quando, ó, a gente não é assim, quando uma sala está muito quietinha, tipo assim, gente, eu já começo a brincar com a sua vida, o que está acontecendo hoje? Viu? Vamos aí, gente. Vamos dar uma movimentada nesse negócio. Participem comigo. Porque se vocês não falarem comigo, daí eu começo a fazer drama, né? Eu vou ficar triste, gente. Que é isso? Por quê? Porque a gente tem que chamar o alunado para participar. Professora, nesse momento, nesse ano, que está todo mundo cansado, já ouvi muito isso, como é que a gente vai praticar a aprendizagem operativa? Aí entra as técnicas enfim, das aprendizagens múltiplas ou das práticas, enfim, compartilhadas, como a gamificação, como trabalhar um pouco mais inserindo os sujeitos em práticas mesmo da vida deles. Outra coisa é trazer situações, gente, vividas para as suas aulas, sabe? A gente faz isso, por exemplo, quando eu vou ensinar a sociologia da educação, você fica transitando em um monte de conteúdo lá, o aluno fica assim, te olhando, né? Como quem diz, professora do céu, do que é que você está falando? Inserir não somente exemplos, mas vivências, análise de caso. Ah, mas como é que eu vou fazer isso na minha disciplina? Gente, dá para fazer. Dá um trabalhinho, mas dá para fazer, ok? É isso mais ou menos. Ai, maravilha! Já anotei várias coisas aqui, porque depois eu vou pesquisar. Eu vou pedir para você as pesquisas, porque já vou ler, estudar e vou fazer um post sobre isso para nós compartilhar. Eu gosto muito, né, prof, quando a gente fala, eu acho que esse momento que a gente vive também, é lógico que o acesso não é o mesmo para todos, né, a instrumentalização tecnológica não é igual para todo mundo, a gente sabe que na educação, então, isso agora já era assim e se potencializou ainda muito mais, né, eu tenho estudado também aspectos de grupos de pesquisa que analisam como que a internet chega no Brasil. Hoje, a gente tem 30% das escolas no Brasil só que acessam a internet por fibra ótica. Isso é muito ruim no aspecto técnico, digamos assim, porque, imagina, uma internet que chega via satélite ou via companhia telefônica, ela nunca vai chegar com qualidade para que realmente todo mundo possa utilizar, né? Mas por outro lado, eu também vejo que a gente tem usado muito isso para compartilhar, para de repente perder um pouquinho dessa questão do próprio egoísmo. Então, vivenciando isso, né? Eu mesma, quando os professores falam, eu faço alguma coisa, quando faço uma atividade que dá super certo, eu já organizo, faço um vídeo, posto no YouTube, porque se o professor olhar aquilo e a partir daquilo ter outras ideias, principalmente agora nesse modo remoto que a gente está vivendo, para mim já é um presente, porque eu tenho uma pessoa que foi motivada em razão disso, assim, conseguir despertar isso, né? Então eu acho que também esse momento tem nos ajudado para isso. Eu vejo muitos colegas, na educação é assim, no direito também, sabe, professores? Os professores do direito, alunos, advogados que são o pessoal que me segue por aqui, tem muito isso do egoísmo. Os nossos alunos, eles são muito individualistas. Então, eles são muito aluno daquela ideia do concurso, do eu tenho que ser melhor, e se você ficar lá, se você souber menos que eu, para mim é melhor. E isso é uma grande falácia, né? É uma mentira, porque quanto mais o outro sabe também, ele conhece também, eu posso compartilhar com ele, melhores nós seremos, melhores espaços nós teremos para trabalhar, melhores profissionais nós teremos para trocar ideias. Então, nesse sentido também eu vejo que agora compartilhar saberes, discutir isso, eu acho que também as redes sociais
tem nos ajudado isso. Não sei se você percebeu isso na pandemia, mas eu vejo alunos meus criando perfis nas redes sociais assim, para compartilhar o que estudou. E não é assim, lifestyle. Não é, né? Eles realmente param, eles criam um micro conteúdo, fazem um resumo daquelas informações e estão postando coisas no Instagram, em vários lugares, para que pessoas que, por exemplo, nem fazem direito saibam sobre aquele assunto. Então, eu vejo isso também. Eu acho que talvez seja uma porta que está se abrindo, assim, para, de repente, nós nos conectarmos mais com essa espiral, esse cone invertido do Pichon aí. Quem sabe as redes sociais também se tornam um espaço para isso. Não sei se eu posso estar equivocada também na minha compreensão, mas... Pichon viveu em um momento que nada disso existia, nem telefone celular existia. Se ele viesse hoje com a Berastur, ele ia olhar e ia ficar encantado. Ele ia pensar, nossa, que coisa legal que a gente está fazendo aí. É isso aí, gente, vamos tentar. Tem duas coisas que eu acho que são legais que você falou. A primeira é, professores, vocês têm total capacidade para criar conteúdo. Também isso eu falo para os alunos. Vocês entendem que hoje, devido às múltiplas mídias que nós temos, todos somos, não existe essa coisa de, você é influencer. Todos somos influencers. Porque não é que você abre aqui a caixinha de um Instagram de alguém e você pensa, nossa, eu penso igual essa pessoa aqui que ela postou um negócio. Essa pessoa já te influenciou. Todos somos. Então você tem total capacidade de criar conteúdo e compartilhe o seu conteúdo. Gente, às vezes o que você está com dificuldade de aprender, o teu colega já entendeu, já criou alguma coisa. Então, assim, de novo, né? Eu acho que a gente está, sim, transitando para um momento em que a gente está compartilhando mais. E a gente está tendo, eu diria, uma autoestima um pouco melhor nesse sentido. Porque a gente está passando a entender que nem às vezes, por exemplo, alguém pode entrar no seu Instagram, que é todo, né? Tem 1000 ideias. Gente, entrem no Instagram da Jess, que tem um monte de coisa legal aí, e pensar assim, cara, nunca vou conseguir fazer isso. Mas, meu bem, você já fez várias coisas muito legais. Compartilha com as pessoas, nem que seja a pessoa da tua escola, alguns colegas próximos, compartilha, acredita, vão ter outras pessoas que poderão usar isso. Esse é um dos lugares. O outro lugar, então, assim, primeiro é a valorização, se valoriza enquanto docente, tem muita coisa legal aí. Segundo lugar sim, a tecnologia vem promovendo lugares de encontro. A gente tem uma resistência, né, Gissi? Vamos combinar. A gente está tendo que aprender muita coisa. Eu mesma digo para você, eu era bem resistente. Mas eu aprendi tanta coisa nesse ano, tanta coisa. Nos 2 últimos anos, eu diria, mas esse ano se intensificou tanto que eu entendi assim, cara, é isso. A gente precisa, como diria Pichon também, mas vindo lá antes, né, de Piaget e Vygotsky, a gente se adapta ao mundo. O que é inteligência, gente? Quem sabe alguns me critiquem, mas inteligência não é lá, porque o meu score de QI é, sei lá, 150, então eu sou inteligente, viu? Inteligência, como bem dizia Vygotsky, é você se adaptar ao campo de fenômenos. É o quanto você se adaptou. Você conseguiu se adaptar ou não? Todos conseguimos. Se a gente está aqui vivo nesse momento é porque a gente conseguiu. Parar para pensar um pouco sobre isso e compartilhar com as pessoas essas tantas adaptações, né? A gente tende a pensar assim, me adaptei. E ninguém vai querer saber disso. Gente, vamos. Então, estimular um pouco isso. Você mencionou, né, os alunos que estão criando perfis. Sim, porque, e aí eu achei interessante o termo que você usou, microconteúdo. É isso, né? Só que é interessante pensar que às vezes esse microconteúdo para você pode ser para o outro uma coisa muito, muito massa, muito legal. E para ele vai ajudar pra caramba, entendeu? Então é entender esses lugares. Por exemplo, eu aprendi com você e eu tô super praticando esse ano o tal do Instagramar, enfim, a educação, que era algo que eu não fazia. Agora mesmo vai ter uma prova, um dos pontos da prova é eles produzirem determinado conteúdo e postar no Instagram deles e marcar, né, campo e tal. Então, assim, é isso. Porque às vezes o que você acha que só serve para você pode servir para um monte de gente. Outra coisa, gente, é assim, ninguém é obrigado a virar youtuber, instagramer, tudo isso. Cada um vai viver isso dentro da sua perspectiva de mundo, né? Mas entender que é legal também aprender sobre as tecnologias. E existem hoje muitas ferramentas que podem te auxiliar. Então, como eu falei, existe o lado ruim da tecnologização da educação? Existe. Que, não sei se é ruim, mas que é essa questão da resistência, porque afinal de contas não estávamos
preparados para esse momento. Foi planejado, né? Foi... Não, foi isso, bem isso. Acho que foi empurrado. Pé nas costas e vai! Bem isso aí. E também tem a questão que você colocou, que é o âmbito aspecto socioeconômico. Então, existem muitos tipos de ser criança, muitos tipos de ser professor, isso é plural. Então, nem todo mundo tem acesso. Mas, até isso, assim, às vezes, mesmo com a tua internet ruim, o que você consegue criar para se valer? No início da pandemia, nós tínhamos que fazer vídeos. Eu fui entendendo que, por exemplo, com alguns alunos, uma mensagem do WhatsApp, super simples. Para ele, era mais funcional do que eu criar um vídeo, material, isso aqui. Em compensação, para outras pessoas, a questão das inteligências, né? Era melhor a questão visual. Então, mas é se colocar nesse processo de adaptação, né? E não resistir tanto. Para Pichon Rivière, nós sofremos por 2 motivos principais, é o que eles chamam de ansiedades específicas. Ansiedade depressiva, não é depressão, ansiedade depressiva, que é aquele momento que eu não quero mudar, então eu resisto ao novo e eu fico super, pensando, gente, ninguém vai me aceitar, ninguém vai gostar de mim, eu não vou conseguir fazer. Aí eu fico, poxa, começo a me culpar por algumas coisas, e a ansiedade paranoide. O que é ansiedade paranoide? É, além de todo esse sofrimento, começar a criar coisinha na minha cabeça. Porque eu sou ruim mesmo, porque estão me perseguindo, porque o outro faz muito melhor do que eu, e daí começa a sofrer de uma forma tal. Gente, e também Pichon deixou claro que todos nós vivenciamos em alguma medida essas ansiedades. Mas é não deixar se levar somente por elas, né? É entender que existem outros lugares. Para Freud, a gente elabora o sofrimento na criatividade, ou seja, sendo criativos com o mundo. Então, esses são os lugares. Maravilha! Prof, olha, a gente já tem, deixa eu ver aqui se tem mais algum, a professora Tatiane falando aqui, que a live é inspiradora. A professora Tatiane também tem um Instagram fabuloso, hein, Prof. Anabela? Acessa lá, porque eu aprendo muito com as postagens dela. Também tem muita coisa legal. Então, a gente tem um poder que as mídias nos dão, né? A gente fica mais empoderado com relação a isso. Prof, nós estamos nos últimos minutos antes que o Instagram nos derrube por aqui. E quero agradecer imensamente o teu tempo, tua disponibilidade, teu carinho. Sigam aí a professora Anabela lá nas redes sociais dela. Ela tem bastante coisa que ela compartilha também. Vamos olhar também o que seus alunos estão aprontando aí na sala de aula instagramável para a gente seguir aí as suas atividades. E quero agradecer pela sua disponibilidade, seu tempo, e ainda mais agora a reta final aí, professores, está todo mundo agitado, querendo terminar tudo e fazer todos os encerramentos que são necessários, momento de avaliação, fechamento de notas, com certeza. Então, sei que também não é fácil, mas quero agradecer muito a sua presença e dizer que vai ficar aqui gravado no IGTV, você que pegou pela metade ou perdeu um pouquinho do que a professora Anabela trouxe para nós, acessa depois lá no IGTV que você vai conseguir ver completinho todas as falas dela, todas essas reflexões que ela nos trouxe nessa manhã. Muitíssimo obrigada, de coração. Já anotei tudo aqui, vou te incomodar depois para pedir aqui algumas indicações. Obrigada, Jessi. Obrigada pelo convite e parabéns também pelo seu Instagram, pelo teu canal e pela tua forma de atuar no mundo, né? Todos nós somos atores sociais, então a gente tem que se perguntar sempre isso, que forma é essa, né, que eu estou atuando no mundo. Então, parabéns pela sua atuação no mundo, né, como neste lugar social que é o da educação. Tá bom? Obrigada pelo convite e bom dia, boa tarde aí para todo mundo. Valeu, pessoal. Obrigada a todos. Tenham um ótimo final de semana aí. Amanhã sextou, hein? Sextou com correção de provas, fechamento de avaliação. Mas é isso aí. Vamos que vamos, como eu digo sempre. Foguete não tem ré, então vamos pra frente. Até mais. Valeu, obrigada, pessoal. Obrigada.